Bom dia, boa noite, boa tarde, meus amigos que gostam de livros. Eu hoje vou fazer, na verdade, não é um relato, é apenas uma dica de um livro para ser lido. É do professor Manuel Neto, ele é historiador, é professor da UNEB, ele é poeta e, sobretudo, é pesquisador da Guerra de Canudos. Então, nesse livro, ele pesquisa de um período que vai de 1901 a 1990. Então, neste livro, ele demonstra através de muitas pesquisas, inclusive uma coisa que me chamou a atenção, muitas dessas pesquisas são feitas e citados os links já dessa era da internet. Então, tem aqui reportagens, depoimentos de pessoas que viveram, de descendentes que ouviram falar através dos próprios personagens da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi somente de um ano, mas o suficiente para se tornar um evento que todo brasileiro deve conhecer pelas mil razões como se deve conhecer a sua história. O livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, certamente é o maior clássico brasileiro, não só um dos grandes clássicos da literatura brasileira, como, sobretudo, o melhor estudo, ao meu ver, sobre a Guerra de Canudos, porque ele descreve como jornalista que veio para fazer a cobertura da Guerra de Canudos, o Euclides da Cunha, ele foi para o campo de batalha. Então, ele primeiro chegou aqui em Salvador e aguardou por um tempo as expedições, a primeira expedição que foi dizimada em Canudos, e ele ficou aqui um tempo em Salvador aguardando esse pessoal que vinha do exército, que vinha para o combate a Canudos. Como se sabe, foram quatro expedições que foram mandadas pelo governo federal, Floriano Peixoto, para exterminar com o que eles chamavam de rebelião, ou outros nomes semelhantes, do Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro é o principal personagem dessa guerra, um beato por demais conhecido também. Então, nesse livro, o professor Manuel Neto, ele faz todo o estudo, não só baseado no livro de Euclides da Cunha, como também em nas publicações de jornais, de livros, de revistas e também em depoimentos de pessoas. Eu achei super interessante, não somente os estudos que ele fez em loco, colhendo depoimentos, descrevendo as situações, como nasceu a barragem de Cocorobó. A barragem de Cocorobó, como se sabe, foi que inundou toda a chamada antiga Canudos. Ela hoje é submersa nesse lago de Cocorobó, que foi iniciado, pelo menos lançado, acredito eu, no governo Getúlio Vargas. É contado aqui até como nasceu essa barragem de Cocorobó. Segundo o relato, depoimentos colhidos pelo professor, alguém lá em Canudos, abordado por Getúlio Vargas, que perguntou o que era que ele queria a essa pessoa para Canudos. Ele disse: não, eu quero uma barragem. Isso é uma parte que o professor coloca aqui, não se sabe se é mito, se é realidade, mas é contado a história da seguinte forma, pelas pessoas algumas que foram ouvidas, e outras também que não acolhem esta informação. Getúlio Vargas, então, perguntou o que se queria lá em Canudos, e uma pessoa que agora não interessa, só para quem for ler o livro, porque eu não anotei, eu não anoto essas coisas, eu estou aqui fazendo uma apresentação superficial do livro, teria dito: olha, eu quero uma barragem para Canudos.
E aí o Getúlio, então, resolve fazer essa barragem e ela vem a cobrir toda a Canudos. Segundo a história contada no livro pelo professor Manuel Neto, na verdade ele não queria pedir que inundasse Canudos, queria uma barragem, mas aí terminou resultando nessa barragem que cobriu praticamente Canudos, a cidade antiga de Canudos. Hoje existe a cidade de Canudos, mas é uma cidade nova, uma cidade moderna, no sentido de que não preservou aquela Canudo antiga do tempo de Antônio Conselheiro. Então é mais ou menos isso que fala aqui esse livro, e para os interessados, não somente a leitura do livro, mas também quem se interessar pela pesquisa, tiver a curiosidade, encontrará neste livro, muito material, muitas pesquisas feitas pelo professor, inclusive através da internet e em buscas que ele fez em bibliotecas online, em links, em bibliotecas, editoras e também em jornais que permitiram este acesso. Então, revista como Manchete, jornais do Rio, de São Paulo, de Pernambuco. Então, eu achei super importante essas referências citadas aqui pelo professor. Então, é um livro para quem gosta das histórias ligadas ao sertão, ligadas a Canudos, e também quem se interessar não só, e também por poesia, por crônicas, que tem também aqui nesse livro. Então, nós começamos dando uma informação para quem não leu, uma dica. Todo brasileiro deve conhecer a obra de Euclides da Cunha, não somente o livro Os Sertões, como outros escritos. Por exemplo, comecei a falar e terminei não completando o que faço agora. Antes de viajar para Canudos, o Euclides da Cunha veio aqui para Salvador, ficou um tempo aguardando a primeira expedição. E enquanto aguardava essa expedição, ele fez um passeio aqui por Salvador, e o que ele descreve da beleza de Salvador é uma coisa fantástica. Eu li essas descrições feitas por Euclides da Cunha em um livro que é uma pesquisa que eu não lembro de quem, mas foi da editora do Senado Federal, dizendo o seguinte: o livro Euclides da Cunha e Os Sertões e Outros Escritos. Se alguém tiver a curiosidade, uma hora eu vou tratar de buscar esse livro para mostrar aqui também para os amigos. Então é uma beleza muito grande que é descrita pelo Euclides da Cunha. E o livro Os Sertões trata de todas as expedições, desde o começo até o final da guerra. Foi apenas um ano de guerra, mas o suficiente para um estrago muito grande, que envolveu todas as pessoas da época. Era um comentário em todos os jornais, não se falava em outra coisa. E morreu neste evento mais ou menos entre 20 a 25 mil pessoas. Uma verdadeira carnificina promovida pelo governo da época. Na época, o governo federal era Floriano Peixoto e o estadual era Luiz Viana Filho. É isso aí. Então, quem não conhece sua história, termina também não se conhecendo. Então, parabéns aqui ao professor Manuel Neto. Amei os seus escritos e sua capacidade de pesquisa. Imagino que foi um trabalho muito grande para terminar, para a elaboração desse livro. Tem também aqui algumas poesias, tem crônicas do professor. Então, é um livro de 313 páginas, da editora Tear Editora. Então, quem tiver curiosidade, procura aí pela internet, nos sites que vendem livros. Uma boa tarde, sempre vindo aqui para bater papo com os amigos. Bater papo não, porque aqui nós não estamos em sala de bate-papo, né? Dando dicas sobre livros que eu li.
eu não vou falar de livros que eu não li, porque não faz nenhum sentido, né? Está aí mais uma dica para quem gosta de livro, da história e de história de Canudos. Foram 4 expedições que o exército encaminhou, o exército brasileiro encaminhou para combater o Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. As 3 primeiras foram totalmente derrotadas pelo pessoal de Antônio Conselheiro. Somente na 4ª é que o governo federal conseguiu eliminar praticamente todos os seguidores de Antônio Conselheiro, em uma tragédia que é por demais descrita no livro de Canudos de Euclides da Cunha. Inclusive, Euclides da Cunha foi para essa guerra, para fazer a cobertura, com uma ideia de que estava indo atrás de facínoras, de pessoas que combatiam o governo, numa linguagem moderna, de subversivos, mas quando chegou lá, que ele viu aquele pessoal miserável, descalços, famintos, e naquele combate ele terminou claramente favorável aos seguidores de Antônio Conselheiro, não em relação às ideias, mas achando que realmente foi um erro muito grande do governo o extermínio daquelas pessoas. É um assunto ainda por demais estudado no mundo inteiro, e temos muitas pessoas em Salvador, principalmente, que estudam, que têm pesquisas sobre esse período. Em Canudos hoje tem uma unidade da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e também tem um museu relacionado à Guerra de Canudos. De sorte que quem puder fazer uma viagem para lá, uma viagem cultural em busca dessas informações, de como de ouvir pessoas sobre a guerra, ainda tem pessoas descendentes de pessoas que moraram lá nessa época, inclusive de combatentes, descendentes não sei de qual geração. Além disso, tem também a parte da barragem, que é muito interessante. Hoje se produz muita coisa nessa barragem, e inclusive é um grande movimento econômico, principalmente de banana, de produção de banana. A quantidade de caminhões que saem de banana, principalmente para a região de Sergipe, é muito grande. Então, está aí mais uma informação a respeito dessa guerra. E não se pode deixar de jeito nenhum, repetindo, de ler Os Sertões, e o mais curioso, procurar esse livro do professor Manuel Neto.